Oi, pode chegar. Começa agora o Ocupação, o programa da TV Câmara que recebe universitários de todo o Brasil. E hoje debate a regulação da reforma tributária, que promete mudar a forma como gastamos. Desde a Constituinte, tenta-se uma mudança na carga tributária brasileira. Em 2023, o Brasil deu um grande passo com a aprovação da reforma, mas o jogo ainda não acabou. A verdade é que, apesar da aprovação, ainda faltam muitos detalhes a serem definidos. Os próximos passos incluem a regulamentação de pontos cruciais que vão determinar o impacto real dessa reforma na vida do brasileiro. A gente pode esperar que a compra no mercado vai ficar um pouco mais em conta? Como vai ficar a redistribuição dos impostos para os estados? A população, por sua vez, segue na expectativa de saber como essa mudança vai afetar o bolso e o cotidiano de todos. Quer saber mais? Cola com a gente. Aqui comigo, o deputado Wildo Rocha, do MDB do Maranhão, integrante do Grupo de Trabalho da Regulação da Reforma Tributária. Bem-vindo, deputado. Muito obrigado pelo convite. Estamos aqui para conversar com os universitários, na companhia do nosso querido deputado Pedro, que também vai participar aqui do nosso programa. Isso mesmo, com ele, deputado Pedro Campos, do PSB de Pernambuco, membro do grupo de trabalho do Comitê Gestor da Distribuição da Receita do IBS, o Imposto para Estados e Municípios. Bem-vindo, deputado. Boa tarde e muito bem-vindos também para todas e todos que estão participando hoje do programa. E para movimentar ainda mais esse debate, a gente recebe os universitários do Estágio Visita, programa da Câmara dos Deputados, que imerge essa galera em uma semana do Legislativo Raiz, com política na prática, incentivando a participação democrática e o exercício da cidadania. Sejam bem-vindos, pessoal. Para iniciar nossa conversa, a Yasmin Valois fez um vídeo sobre alguns pontos da regulação da reforma tributária. Vamos ver. Eu tenho visto em todos os lugares as pessoas falando em reforma tributária, mas eu quero saber mesmo é o que vai mudar para mim. A reforma tributária foi aprovada em 2023 pelo Congresso Nacional e agora está sendo regulamentada. Com isso, uma série de mudanças serão feitas na forma em que nós pagamos os nossos impostos. Mas e aí? O que vai acontecer com a regulamentação da reforma? Primeiro, vamos relembrar que a reforma tributária cria 3 novos tipos de impostos: o imposto sobre bens e serviços, a contribuição sobre bens e serviços e o imposto seletivo. Estes novos tributos vão substituir os 5 que estão em vigor atualmente: PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS, após um período de transição que vai de 2026 até 2033. Então quer dizer que eu vou pagar menos imposto? Algumas atividades e produtos passarão a ter isenção ou redução de alíquotas. É o caso da cesta básica, que terá isenção para produtos de maior consumo entre os mais pobres, além de 60% de redução para os demais itens. Já na área de educação, haverá uma redução de 60% para 9 categorias de serviços, como ensino infantil, fundamental e médio. O transporte público, rodoviário, urbano e metropolitano também terá isenção de impostos. Mas me conta, que história é essa de cashback? Vou te dar um exemplo. No consumo de energia elétrica e gás de cozinha, haverá devolução de parte dos tributos para famílias de baixa renda. Faltou você me explicar sobre o imposto seletivo. É o que estão chamando de imposto do pecado? Sim. Esse é o imposto sobre produtos que causam prejuízo à saúde e ao meio ambiente, como, por exemplo, cigarros e bebidas alcoólicas. Agora, vamos esperar o Congresso regulamentar. Espero que essa reforma seja boa mesmo. É isso. Deputados, a Yasmin me deixou o timing perfeito. Como essa reforma vai impactar na vida dos brasileiros? Posso começar com você, deputado Pedro? Acredito que será muito positiva para o Brasil, porque vai simplificar os impostos, vai dar dinamismo, crescimento econômico para o país e também vai poder fazer, na medida do possível, justiça tributária. Porque o melhor lugar para fazer justiça tributária é aumentando imposto de renda e imposto sobre patrimônio. Mas é possível fazer justiça tributária, sim, também nos impostos do consumo. Isso se faz como? Através da cesta básica, mas principalmente através desse instrumento do cashback, que é as pessoas que estão no CAD único receberem de volta os impostos que elas pagaram. Porque a cesta básica, apesar de ser uma coisa positiva, todo mundo consome produtos da cesta básica, então todo mundo é isento daquilo ali. Já no cashback é direcionado, as pessoas que estão no CAD único recebem o dinheiro de volta, então ela vai ser positiva também na justiça tributária. Deputado Wildo.
Eu vejo que hoje nós temos no nosso país o pior sistema tributário do mundo. Não tem nenhum parecido com o atual. Complexo, regressivo, de uma ineficiência enorme, com alta quantidade de contenciosos na justiça. Hoje nós temos um PIB de 10 trilhões e nós temos um contencioso de 8 trilhões. Então, o que mostra que o país desponta em brigas judiciais, o que faz com que aumente cada vez mais a falta de pagamento na sua data correta, ou seja, isso faz com que os estados, os municípios e a União demorem a receber aqueles recursos que têm direito de receber. Isso faz com que aumente a carga tributária. E o cidadão cada vez paga mais tributos. E isso que é o que está se buscando mudar. Foi o que aconteceu com a Emenda Constitucional 132, que chegou e mudou o sistema que é hoje para esse novo sistema. E isso tem uma fase de transição. Para o contribuinte é de 10 anos. E para os entes da federação, que se chama o Pacto Federativo, então essa transição federativa vai ser de 80 anos. Então muitos dos que aqui estão talvez não cheguem a conhecer o final desse projeto. O sistema que nós temos hoje, ele é de 1966, portanto ele tem quase 60 anos. Foi do governo militar que conseguiu fazer aquela mudança, e ao fazer aquela mudança, ele criou vários problemas ao longo dos anos, que foi cada vez ficando pior. Primeiro, o IBS, o CBS, que nós estamos tratando aqui, que é a reforma do sistema do consumo. Nós sabemos que tem, vocês que estão fazendo direito, economia, ciências contábeis, administração, sabem que só tem 3 bases de tributação no mundo inteiro. É o consumo, a renda e o patrimônio. E nós estamos trabalhando muito o nosso PLP 68 trata apenas do consumo. Na 108 trata um pouco também do patrimônio, que modifica o ITCMD, né? Que muda nos estados também. Muda nos estados. Mas o nosso IBS, o que é o IBS? É a junção do imposto do ICMS e do ISS. São 2 tributos, um de competência estadual e outro de competência municipal. Ao juntar os 2 e formar uma base mais ampla, você vai conseguir fazer com que você diminua a carga tributária, porque você vai alcançar mais contribuintes que não pagavam tributos. E isso faz com que você possa taxar, cobrar menos de todos, o que faz com que melhore muito. E o CBS também, a CBS, que é a contribuição, ela está na mesma base. Por isso que é uma legislação só. É uma legislação única, que é um IVA, e é o nosso IVA, o IVA dual. Então, a expectativa nossa é de que o Brasil possa, com essa mudança, essa grande mudança que está sendo agora regulamentado por esses 2 PLPs, possa avançar, aumentar o PIB em torno de 5%, 6% ao que era já antigamente. E a gente volte a crescer e aumentar a riqueza, gerar emprego e também diminuir as desigualdades regionais e as desigualdades sociais. Perfeito, deputado. A gente tem perguntas da plateia. Você, diga de onde você é, seu nome e sua pergunta. Boa tarde, deputados. Eu sou Jean Gabriel, sou da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha em Mucuri, lá em Minas Gerais. Sou mestre em estudos rurais, também sou diretor de políticas institucionais da Associação Nacional de Pós-Graduandos. Vou perguntar para o deputado Pedro, inclusive, prazer revê-lo. Alguns meses atrás a gente esteve no seu gabinete junto com a Associação Nacional de Pós-Graduandos falando da PL da Previdência para pós-graduação, que inclusive é a PL 974 de 2024, que já está aí correndo pelos corredores da Câmara. E eu lembro que na ocasião a gente falava da dificuldade de se levar essa pauta tanto para dentro dos gabinetes, dos parlamentares, das outras forças que estão aí organizando e se organizando dentro do Brasil, né? Dentro e fora do parlamento, dentro e fora de Brasília, mas a gente também falou da necessidade de tornar o assunto palatável para a população brasileira. Entendendo aí o impacto, como o senhor já bem disse no início, né, de que isso vai ter na vida da população brasileira, eu acho que nós que estamos nas ruas, a gente sente que ainda há muitas dúvidas. Ainda existe a população brasileira ainda não se apropriou disso. E a gente sabe que no final ela é a maior interessada nisso, né? Tanto o Estado quanto a população em si. Então eu queria saber, na sua visão, como tornar
essa pauta algo próximo da realidade das ruas, para além aqui do parlamento, para além de nós aqui que estamos participando do estágio, que estamos fazendo essa discussão e tendo essa oportunidade. Queria te ouvir um pouquinho sobre isso. Obrigado. Eu que agradeço a pergunta, e até o que a gente está fazendo agora é esse esforço do parlamento de comunicar com a sociedade. A gente está ao vivo agora na TV Câmara, eu tenho certeza que vocês vão compartilhar também essas informações e esses conteúdos, e é importante que a gente envolva a sociedade. Por exemplo, no nosso grupo de trabalho, para realizar o relatório, para fazer o relatório, nós executamos 6 audiências públicas, ouvimos mais de 60 convidados, fizemos o esforço também de fazer reuniões de trabalho, mas a gente sabe que é muito difícil, por vezes, você escutar a voz diretamente daquela população que é mais impactada por aquela ação, por aquele projeto de lei. A gente vê muitas vezes aqui no Congresso Nacional os setores econômicos, o setor de serviços, o setor que lida com a economia criativa, o setor da agricultura, se fazer presente através da organização. São setores organizados que têm associações, que têm sindicatos patronais, que têm confederações, que vêm e se organizam para poder chegar até aqui. Muitas vezes a sociedade encontra barreiras até nesses meios de associação. Você falou aqui que faz parte da NPG. A gente sabe o esforço que os pós-graduandos têm de se associar para poder levar as suas pautas. A mesma coisa acontece com os trabalhadores que têm dificuldade hoje no Brasil de sindicalização. A mesma coisa acontece com outros interesses difusos que não chegam até Brasília porque não conseguem se organizar para poder pautar o debate da sociedade. Então, cabe a nós, deputados, que temos o compromisso com essa escuta de toda a população, fazer o esforço de ir até essa população que muitas vezes não chega até aqui nos espaços de decisão. Perfeito. Outra pergunta também na mesma direção, você. Olá, tudo bem? Eu sou Louise Silveira, sou acadêmica de Direito e sou do Piauí, mais precisamente da capital, Teresina. Minha pergunta hoje é para o Hildon Rocha. O censo de 2022 mostrou que a população com mais de 60 anos aumentou em 56%. E existe uma estimativa que em 2030, o Brasil, além de ter a 5ª maior população idosa do mundo, terá também mais idosos do que o total de crianças entre 0 e 14 anos. Atualmente tem uma realidade bem triste, que a cada ano que passa aumenta mais, que é o abandono de idosos. De acordo com o Ministério dos Direitos Humanos, em 2023, as denúncias de abandono de idosos dobraram em todo o Brasil. Em 2022, foram 11.359 denúncias, enquanto em 2023 foram 22.632 denúncias. Imagina quantos serão esse ano, já que a tendência é aumentar. Após essa breve introdução, entre minhas perguntas. Existe a possibilidade, assim como o absorvente, a fralda geriátrica possui a isenção tributária? Gostaria também de saber qual a segurança que essa reforma tributária transmitirá para os mais idosos. E caso não seja possível a isenção da fralda geriátrica, achei bem interessante a iniciativa do cashback. Por que não estender para as pessoas mais idosas nesse sentido? Essa é a minha pergunta. Obrigada. Muito bem. Muito bem colocada a sua pergunta. Com relação a abandono de idosos, realmente a nossa cultura permite isso, porque a cultura asiática já não faz dessa forma, né? Mas nós temos que melhorar a cultura brasileira, a nossa legislação para amparar os idosos. Nós temos uma legislação até considerada boa, porque quem tem acima de 65 anos e não tem nenhum tipo de previdência, acima de 70 anos que não tem nenhum tipo de previdência, ele tem um BPC, que é o benefício de prestação continuada, mesmo sem ele ter contribuído. Ele vai ter lá pelo menos um salário mínimo. Com relação ao item que você falou, esse produto fralda geriátrica, cada vez mais é consumido de fato em nosso país. Ele está com redução na alíquota de 60%. Isso faz com que ele só pague 10% de tributo. Vai ser menor do que a carga de hoje. Hoje nós pagamos 35% em média de todos os tributos de todos os produtos que nós consumimos. Então, é uma redução bastante grande. Agora, com relação ao cashback ser incluído no cashback, nós já temos uma previsão, porque tem outros, nós vamos estar diminuindo 20% do CBS e 20% do IBS, que pode aumentar, porque o IBS, que é um tributo estadual e municipal, os governadores podem aumentar a devolução a seu critério, tanto os governadores como os prefeitos. O prefeito de cada cidade pode fazer essa mudança, se assim o desejar, na parte do IBS, que é de competência estadual e municipal. Portanto, a sua pergunta é muito valorosa. Outra pergunta temos aqui?
Boa tarde, meu nome é Sabrina Farias, eu sou de Campina Grande, a cidade maior São João do Mundo. E a minha pergunta é, com a extinção do ICMS e a instituição do IBS, como fica o regime cota-parte dos municípios? Uma boa pergunta. Deputado Pedro, que está no comitê gestor. Sabrina, eu não vou comentar a questão do São João, porque eu sou tão suspeito quanto você para falar de maior São João do mundo, já que você é paraibana de Campina Grande, eu sou pernambucano do Recife, mas tenho um carinho muito grande por Caruaru também. Essa questão da distribuição dos recursos, ela vai ter um prazo de transição. Esse prazo de transição, como está dito, é um prazo superior a 50 anos, onde o sistema, né, que hoje está posto de tributação na origem, vai migrar para o destino. E em relação à questão do ICMS, você terá a extinção do ICMS até 2033, então ele deixa de existir. O que era a cota-parte do ICMS, ou seja, era 25% do ICMS que era de direito dos municípios. Isso será contado na transição para os municípios. Então, quando o IBS estiver em pleno funcionamento, aquele valor que você vai utilizar de referência para poder fazer essa transição durante 50 anos, ele vai considerar que aquele valor da cota-parte era um valor do município, porque realmente, de direito, aquele valor é do município, porque o ICMS já era pensado para ser um imposto estadual e municipal. Só tem uma exceção que está nessa discussão, acho que é importante trazer para vocês, que são os estados que têm fundo de combate à pobreza. Porque quando o Estado destina recursos para o fundo de combate à pobreza, ele tira o direito do município de pegar os 25% desse recurso que foi destinado para o fundo de combate à pobreza. Então, nesse caso especificamente, esse recurso vai ser contado para os estados, mas vai ser limitado a um total de 1% que os estados poderão colocar dentro desses fundos de combate à pobreza e também com prazo de transição para aqueles estados como Rio de Janeiro, como Goiás e alguns outros estados que tinham fundo de combate à pobreza que pegavam mais de 1% do ICMS. Nossa pergunta agora aqui na nossa frente, no palco. Você passa o microfone para ele, por gentileza? Que a pergunta, você se apresenta, por favor, e a pergunta. Boa tarde, deputados. Meu nome é Gleidson, eu sou estudante de Direito do último semestre da Universidade Estadual de Santa Cruz, em Ilhéus, no sul da Bahia. A minha pergunta é referente também ao trabalho de vocês. A gente falou sobre a importância da participação da população para poder entender um pouquinho melhor, mas eu queria aprofundar um pouquinho isso. Como que, através do trabalho de vocês, ou o que a população pode fazer para poder se inteirar mais dessa reforma, dada a sua complexidade, e também os espaços que podem democratizar esse debate, como as próprias universidades, outros espaços, organizações que temos na sociedade também, que também vão ser impactadas diretamente com essa reforma. Deputado Hildo. Muito bem, uma boa pergunta. A sociedade civil, ela participou dos dois grupos de trabalhos. Logicamente que o grupo de trabalho que trata da regulamentação e instituição dos três tributos, o seletivo, o IBS e a CBS, logicamente que teria uma busca maior, né, porque trata das normas gerais de todos esses tributos. Nós tivemos lá 22 audiências públicas, nós recebemos entre especialistas e representantes de segmentos da sociedade, algo em torno de 1.320 pessoas, cada um com uma ideia, cada um levando a sua contribuição. Então, aqui na Câmara dos Deputados, que é a Casa do Povo, todo projeto de lei ouve a população através de representantes. Nós ouvimos todos os trabalhadores através das suas centrais sindicais. Todos os dirigentes das centrais sindicais levaram ao nosso grupo de trabalho as melhorias no texto que eles entendiam que deveriam ser aplicadas na área de plano de saúde, de previdência privada, previdência complementar. Então foram vários pedidos que foram feitos, que são justos, que alguns deles nós já até acatamos, estão no substitutivo. Então, aqui na Câmara não há um projeto que não tenha participação do povo. Primeiro, que seus representantes são representantes do povo. Todos que aqui estão foram ou porque obtiveram votos, ou porque obtiveram muitos votos. Ou porque obtiveram votos, ou muitos votos. Então sempre tem votos. Sim. Uns menos, logicamente, que outros mais. Então aqui não tem nenhum representante que não seja representante do povo brasileiro. Lógico que uns são eleitos por povo do Pernambuco, outros pelo povo do Maranhão. São os pernambucanos, maranhenses, mas aqui tem todos
os brasileiros aqui representados. Logicamente que o estado que tem mais, que é São Paulo, tem mais representantes, que é o maior estado, tem 70 representantes, e aí vem diminuindo até 8, que o mínimo é 8, são os estados menores, que tem uma bancada de 8 deputados federais, mas no Senado, que é a casa dos representantes dos estados, são iguais. Tanto os estados pequenos, de população pequena, tem 3, e os grandes, como São Paulo, também tem 3, porque eles representam a Federação Brasileira, que são representados pelos 27 estados e o Distrito Federal. Tá aí um pouco da importância do voto, né, para a gente saber quem nos representa e como ele tem trabalhado. A nossa pergunta agora vem daqui. Se apresenta e faz a pergunta, por favor. Boa tarde, me chamo Beatriz Farias, sou de Feira de Santana, Bahia, mas hoje venho representando Salvador. Sou da Associação Comercial da Bahia, uma entidade bicentenária de 212 anos, que defende o interesse do empresariado baiano, e sou de um movimento chamado Via Cidadã, que incentiva e estimula a participação da sociedade civil nos espaços públicos, e em especial na política. E a minha pergunta hoje vai para o deputado Pedro, sobre o PLP 108, que estabelece a criação do comitê gestor. A minha dúvida é como vocês vão garantir a transparência na indicação desses nomes, né, dos membros desse comitê, para que não seja uma indicação política e sim uma indicação técnica de especialistas. Então a gente tem que olhar o comitê gestor e olhar as duas esferas deles para poder tratar. Eu acho que é muito importante essa pergunta para deixar isso bastante claro. O conselho do comitê gestor é um conselho que tem característica política. É a representação política dos estados e dos municípios. Quem é que tem prerrogativa de representar politicamente um estado dentro desse conselho? São os secretários da Fazenda de cada estado. Então, no conselho, o representante de cada estado será o secretário da Fazenda, e na representação dos municípios se dará uma eleição dividida em duas partes. Uma parte de 13 membros que serão indicados proporcionalmente à população dos municípios, então o voto vai ser um voto por cada habitante, e outra parte que serão 14 indicados, né, dentro de um sistema de eleição, que será também de um voto, só que dessa vez um voto por cada ente da federação, por cada município, para poder representar também os pequenos municípios. E nós desejamos que nesse conselho a representação seja uma representação realmente dos interesses políticos dos municípios e dos estados. Quando você vai para a esfera operacional, a direção, né, do comitê gestor, a direção executiva, tem uma série de critérios de competência técnica para que a pessoa possa estar ocupando. No conselho também, porque é importante que a pessoa represente politicamente, mas entenda. Então, esses conselheiros vão ter que ser auditores com experiência ou procuradores com experiência em um determinado tempo de experiência pré-definida, ou então os próprios secretários. E na diretoria executiva, isso deve ser algo com mais viés técnico, e tem lá a prerrogativa do ponto de vista técnico dessas indicações. Perfeito. Próxima pergunta aqui no canto esquerdo. Boa tarde. Chamo-me Lucas, sou de Pajeú do Piauí, graduado em Direito e pós-graduando em Direito do Trabalho e Previdenciário Aplicado. Tem um autor que eu gosto muito, chamado Virgílio, autor romano, e ele tinha uma máxima de que cada um é atraído por aquilo que lhe agrada. Dito isto, a reforma tributária poderá agradar a alguns e desagradar a outros. A minha pergunta é o seguinte: a quem agradará a reforma tributária? Uma pergunta para os dois deputados. Vamos lá. Eu penso que agrada ao povo brasileiro de uma forma geral, principalmente os mais pobres do nosso país, que têm pago mais do que, proporcionalmente, do que os mais ricos. Então, sem dúvida nenhuma, os mais ricos é que vão reclamar. Quando você olhar por aí as pessoas reclamando, pode ter certeza que são os mais ricos. Os mais pobres não vão reclamar, porque eles estão sendo olhados, estão sendo tratados aqui na nossa reforma tributária no que diz respeito ao consumo. Portanto, eu acredito que também lá no comitê que trata sobre o imposto sobre transmissão de causa-morte e doação, que é a transferência das heranças. Então, eu sei que lá deu progressividade, e o Pedro vai falar para vocês com mais propriedade, porque ele está trabalhando esse texto. Mas com relação ao consumo, pode ter certeza que agora não tem mais regressividade, ou seja, os pobres pagam mais do que os ricos proporcionalmente.
É isso, e é que nessa reforma a gente nem está tratando em linhas a taxação de grandes fortunas, né? Deputado Pedro, você que está trabalhando isso melhor nos estados. Exatamente. A gente tem a discussão no nosso PLP do ITCMD e um avanço do nosso relatório foi colocar que os grandes patrimônios terão que ser taxados pela alíquota máxima do ITCMD. Então, cada estado vai ter a sua lei de grande patrimônio e assim que o Senado Federal aumentar, automaticamente aumenta a alíquota para quem tiver esses grandes patrimônios. E, de maneira geral, eu acredito que ela vai agradar, sim, aquelas pessoas que são mais pobres, porque com a cesta básica e principalmente com o cashback, o preço dos impostos, o peso dos impostos vai ser menor no bolso dessas pessoas, mas vai agradar muito a sociedade brasileira, que vai ter um sistema mais fácil para empreender, mais fácil para a economia, de maneira geral, poder gerar riqueza para o país, e vai agradar um ponto que eu acho que é importante. É uma reforma que muitas vezes falam de maneira pejorativa, que é uma reforma que foi muito pensada na indústria do país. Mas é sim uma reforma que fortalece muito a indústria brasileira, e a gente sabe que o setor da indústria é um setor que gera emprego de qualidade no nosso país, com a renda maior, e que os países que são aqueles que a gente chama de primeiro mundo são, em geral, os países que se industrializaram mais. Então, acredito que vai ser uma reforma muito boa também para a industrialização do país. Perfeito. Outra pergunta na plateia? Olá, eu sou Misael Querino, de Veracruz, Rio Grande do Norte, acadêmico de Direito na UFRN, e eu gostaria de entender quais foram os critérios utilizados para a criação da lista dos impostos seletivos, os taxados impostos do pecado. Bem como também por que não entrou os caminhões, armas, munições, quais foram os argumentos para esse tipo de material não ter entrado também na lista do imposto do pecado. Uma pergunta bem feita, pontual, bem colocada e pontual. Imposto seletivo. Imposto seletivo, quase todos os países da OCDE, quase não, todos os países da OCDE cobram imposto seletivo. E o imposto seletivo, ele está previsto na emenda constitucional 132. Então, ele teria que ser cobrado, não tem como não cobrar. Alguns produtos, de fato, não estão sendo cobrados nesse momento, mas isso não significa dizer que não serão cobrados. Você pergunta sobre caminhões, não é isso? Caminhões. Por que caminhões não entrou no imposto seletivo? Porque caminhão, ele impacta na cadeia produtiva de uma forma geral. O nosso transporte no Brasil de cargas é todo rodoviário. Nós temos pouco transporte ferroviário. A nossa malha ferroviária é muito pequena ainda. Se nós cobrássemos, colocássemos os caminhões no imposto seletivo, nós estaríamos contribuindo para aumentar o preço do frete. Isso significava dizer que nós íamos aumentar o alimento do cidadão, os demais bens de consumo. Por isso que não entrou o caminhão. Você fez outra, além do caminhão? Armas e munições. Armas e munições não veio de lá da proposta original. Então, nós entendemos que, nesse momento, não seria possível politicamente nós colocarmos aqui no Congresso. Nós colocamos ainda os jogos de azar, que foi colocado por nós, por entender que ele é maléfico à saúde. Ele é maléfico, né? À saúde mental, ele cria uma dependência enorme, como cria o álcool, da mesma forma que cria o álcool. Cigarros. Alguns tipos de cigarro, né? Porque, embora a gente saiba que o cigarro faz muito mais mal e o álcool do que os jogos. Mas os jogos também terão a sua alíquota que virá através de lei ordinária. Essas alíquotas virão por lei ordinária. Porque a lei ordinária vai, claro, cobrar mais quem faz mais mal à saúde ou ao meio ambiente, porque também o meio ambiente, aqueles produtos que prejudicam o meio ambiente estão sendo tributados através do imposto seletivo. Perfeito. Mais uma pergunta da plateia aqui na frente. Seu nome e de onde você vem? Boa tarde, senhores deputados. Eu sou a Laura, sou acadêmica de Relações Internacionais na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E eu gostaria de saber se, dentro da reforma tributária, existe alguma alteração dos impostos específicos na área do comércio exterior, no caso, importação e exportação de bens de consumo, e, se sim, qual seria o impacto dessa mudança na balança comercial brasileira? Obrigada. Deputado Pedro? Então, a reforma tributária chega com a lógica de você isentar completamente as exportações, que é algo que os países do mundo fazem para poder ter competitividade no comércio exterior. Obviamente, as discussões em relação às importações e às barreiras tarifárias que eventualmente acontecem, até para proteger, por exemplo, indústria nascente ou proteger determinados mercados
do país não são exatamente a discussão da reforma tributária. Mas como o imposto sobre o consumo, no caso das exportações, muitas vezes eles oneram muito as cadeias, porque você está cobrando aquele imposto, por exemplo, numa máquina que você não sabe que essa máquina vai ser utilizada para produzir um produto X que vai terminar sendo exportado. Então, esses impostos sobre consumo, eles impactam muito nessa cadeia de exportação do país, e a lógica da reforma tributária é exatamente de desonerar completamente as exportações do país para ter competitividade nas exportações. É isso, nossa próxima pergunta vem aqui do palco. Pode perguntar. Boa tarde, senhores deputados. Meu nome é Israel. Sou acadêmico de Direito do Centro Universitário Maurício de Nassau, da cidade de Barreiras, na Bahia. Venho de uma região agrícola que faz também parte do Mato Piba e faço parte da Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia, onde atuo como estagiário jurídico. Dessa forma, eu queria que os senhores discorressem um pouco sobre a reforma tributária e os impactos que os senhores veem no setor do agronegócio a médio e longo prazo, visto que é um setor que atinge de grande forma a economia do Brasil, e eu gostaria que os senhores discorressem um pouco sobre isso. Perfeito. Muito bem. O Israel? Israel. Baiano. Exato. Mato Piba, também sou do Mato Piba. Exato. Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, para que os que não sabem o que significa essa sigla. É uma sigla que junta 4 estados que estão próximos de uma região muito produtiva, que tem uma grande produção, uma fronteira agrícola nova que tem no nosso país e que tem alta produtividade, principalmente relacionada a grãos e frutas. E a reforma tributária do consumo, nós estamos aqui num trabalho de favorecer muito o sistema agropecuário. Então, os representantes do segmento conversaram conosco através de mesas de diálogo, nas audiências públicas, e tem vários parlamentares, deputadas e deputados que aqui representam o agro na Câmara dos Deputados. Eles estão muito atentos, tem frentes parlamentares que atuam justamente nessa área, e nós sabemos da importância do agro para a economia brasileira. O deputado Pedro comentou aqui, toda exportação ela é isenta de tributo, tem imunidade tributária. Então, hoje, grande parte da nossa produção é para exportação. São commodities que precisa verticalizar para a gente aumentar mais o emprego, não exportar apenas a soja, né, de forma primária, mas sim ela trabalhada para se transformar em ração, algum derivado da soja, porque é o que gera mais emprego. Mas mesmo assim nós conservamos da mesma forma como existe hoje, ou seja, totalmente, e ainda tem mais, porque até os resíduos que existiam, porque hoje nós temos um sistema complexo que ele é por dentro. Como a cobrança do tributo é por dentro, sempre fica resíduo. Você acaba exportando tributo. Hoje você exporta tributo, embora você ache que não tributa, mas tributa. E da forma como está na Emenda Constitucional 132 e no PLP 68, que foi encaminhado pelo governo federal, nem resíduo vai ser exportado, porque nós vamos devolver, o governo vai devolver para o exportador, até mesmo os resíduos tributários ele vai receber de volta como restituição. Deputado Pedro, também um comentário sobre isso. Dentro do pacote de isenção dos alimentos está o arroz, que é uma grande cadeia agrícola brasileira, né? Sim, exatamente. O arroz entrou na isenção total, na cesta básica que vai ter isenção total. E a gente tem uma série de outros produtos que entram na cesta básica que vai ter 60% de isenção dos impostos. E é importante ser dito isso. A gente sabe que a cesta básica é importante, foi uma luta, inclusive, da sociedade, um pleito muito grande da população, de maneira geral, quando viu que existia a possibilidade de uma proposta avançar aqui com o fim da cesta básica, a sociedade clamou pela existência da cesta básica. Agora, a gente sabe que a cesta básica, do ponto de vista de justiça tributária, não é o melhor instrumento. O melhor instrumento é o cashback. Mas eu entendo as pessoas. Como é que você vai tirar a cesta básica e a isenção da cesta básica se cashback a pessoa não sabe nem o que é? Ainda botaram um nome em inglês que muitas vezes as pessoas nem entendem. Aí disse, eu não vou trocar o certo pelo duvidoso. Então, foi correta a decisão desse Congresso Nacional de manter a cesta básica e o cashback, mas eu acredito que no futuro, com a implantação do cashback, com as pessoas vendo que funcionam, que ela vai receber de volta sim o dinheiro do imposto, que em alguns casos ela não vai
vai precisar nem receber de volta, porque ela não vai nem pagar. Por exemplo, ao caso da conta de água e da conta de energia, para a pessoa que tiver no CAD único, já vai vir sem imposto na conta dela. Então não vai ser nem cashback, é desconto mesmo na hora de pagar a conta. Quando esse sistema funcionar e as pessoas verem funcionando, aí eu acho que a tendência é que a gente adote cada vez mais um modelo de cashback, porque o rico e o pobre, os dois comem o frango, os dois comem o ovo, os dois comem a carne. Agora, é fato que no bolso do pobre isso pesa muito mais. E na cesta básica você dá isenção para todo mundo. Uma pergunta da plateia, se apresente. Boa tarde, excelentíssimos deputados. Meu nome é Pedro Henrique, estudo na Universidade Federal do Rio de Janeiro e vim de São Francisco de Itabapoana, município agrário no interior do estado. A minha pergunta, deputados, se dá com base numa peculiaridade do federalismo brasileiro, que é a existência dos municípios. Os senhores vislumbram, com a reforma tributária, uma perda na autonomia desses mais de 5 mil entes que compõem a nossa nação? Quem começa? Eu acredito que não haverá perda na autonomia dos municípios de maneira nenhuma. A gente vai ter, na verdade, uma garantia maior ainda de recursos para esses municípios, porque muitas vezes os pequenos municípios são exatamente aqueles que têm dificuldade de executar a cobrança dos seus impostos. Então, quando você cria o comitê gestor, que os municípios estarão representados, inclusive os pequenos municípios têm um instrumento lá das 14 cadeiras, que muitas dessas cadeiras serão para representar esses pequenos municípios. Você garante o fortalecimento, a organização desse sistema e vai garantir recurso no bolso do município para que ele possa exercer e fazer as suas políticas públicas. E vai fortalecer também quando você começa a fazer a destinação do recurso no destino e não na origem. Porque quando você faz isso, aqueles municípios que têm o consumo, que consomem os produtos, que muitas vezes um cartão de crédito, você passa um cartão de crédito naquele município e o dinheiro do imposto estava indo para uma cidade lá no interior de São Paulo que ficava com o dinheiro do imposto de toda a taxa de cartão de crédito que era paga no Brasil inteiro. Então a tendência é que a gente, na verdade, vai melhorar a distribuição do recurso e vai fortalecer a arrecadação dos municípios. O Brasil, você falou que é atípica a questão da Federação Brasileira, de fato é, porque é o único país no mundo que tem 3 entes da federação, os municípios também é um ente federativo, nos outros países não. Então, cada município tem sua lei orgânica, cada município tem seu parlamento, que tem força, muita força, e os municípios continuam a ter autonomia administrativa e financeira. Sem dúvida nenhuma, continua a ter a autonomia que está na Constituição. E essa proposta que, aliás, a emenda constitucional já garantiu essa autonomia quando falou que os municípios podem aumentar ou diminuir a alíquota do IBS. Da CBS não, porque a CBS é um tributo federal e o seletivo também. Mas no IBS, que é o antigo ISS junto com o ICMS, os municípios agora têm até mais autonomia, porque ele pode mexer no ICMS que ele não podia mexer antes. Então ele pode aumentar e diminuir a alíquota, desde que seja aprovado pelo Legislativo Municipal. Então, se o Legislativo Municipal entender que nós temos uma alíquota de referência, a alíquota de referência do IBS é 17%, que deve ficar em torno de 17%, o IBS, e 8% mais ou menos na CBS, então se ele entender que da parte dele ele pode diminuir 1 ponto, ele diminui lá, vai para 16,9, pode diminuir. Agora, só que diminuindo, ele diminui a arrecadação dele. Porque, como disse aqui o deputado Pedro, houve uma mudança, que é origem e destino para apenas destino. Hoje é origem, uma parte fica na origem, onde se produziu o bem e mesmo o serviço, como ele falou aqui da questão do cartão de débito, crédito, leasing e factories também, que é a mesma coisa, que é a mesma lógica, e na sede é que tributava, o tributo ia para aquele município, muitas das vezes município pequeno, no estado de São Paulo, no caso Poá, parece que é Poá, ficava com 90% de tudo que se gerava de tributo no serviço do ISS de cartão de crédito, débito, plano de saúde, de administração de plano de saúde, do leasing e dos factories também. Então, com isso agora, com essa mudança, fortalece os municípios, todos, ficam todos iguais. Então nós temos de fato 5.570 municípios iguais, levando-se em consideração sempre o tamanho da sua população, porque você, como leva para o destino, então é o consumo de fato, não aquele consumo fictício que tinha, porque disse que era de consumo, mas na verdade não era de consumo, porque isso era uma grande distorção. Então essas distorções, não é só essa que o deputado Pedro apontou, são várias distorções que estão sendo corrigidas com esse novo sistema de IVA, que é o nosso IVA, o IVA dual. Perfeito. Mais uma pergunta, mas antes eu acho que a gente podia fazer um exercício aqui para simplificar nosso debate. IVA, IBS
ICS, vamos traduzir. O que é cada sigla para quem está assistindo a gente? O IVA é o Imposto de Valor Adicionado. Ou seja, ele adiciona no produto. Você vai comprar uma calça jeans. Aí a calça jeans custa R$100. O preço dela, você vai pagar por fora mais 26,5% da CBS, que é a contribuição, mais o IBS. A partir da proposta de regulação, os agora, 26. A partir de 2027, né? Porque tem uma fase de transição longa para poder ajustar os contribuintes, ajustar a questão também dos incentivos fiscais. Se nós não fizéssemos isso, nós estaríamos cometendo injustiça contra os empreendedores que empreenderam no nosso país com um sistema tributário distorcido, mas era aquilo que ele tinha direito. Então, para evitar qualquer contencioso na justiça em relação à mudança do nosso sistema tributário, que tem esse período longo. Tanto período longo da contribuição, né, no que diz respeito aos impostos, a contribuição da CBS, e também longo também do sistema federativo. Então, o IVA é isso, é o Imposto de Valor Adicionado. CBS... E no caso do Brasil, o IVA é dual, ou seja, tem o IVA federal, que chama CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, e o IVA, que vai ser de estados e municípios, que é o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, que é já uma mudança em relação ao antigo sistema. Isso, o IBS era o que era antigamente, o ICMS, que era o Imposto do Comércio, Mercadorias e Serviços, então já era bens e serviços, mas era um imposto principalmente estadual, e era serviços intermunicípios. Era uma confusão. Cada e estado o ISS tinha o seu. era o imposto sobre serviços, que eram as prefeituras que cobravam. Só que ficava aquela confusão, porque muitas vezes você não sabe nem o que é bem e o que é serviço. A gente está andando numa economia que cada vez mais você vai transformar tudo em serviço. Antes a pessoa tinha um carro, hoje a pessoa pega um Uber. Ela está trocando de ter um bem para ter um serviço. Antes você ia e comprava um filme, depois começou a alugar o filme, hoje em dia você assina um provedor desses de streaming e assiste o filme. Então a tendência era que a nossa economia começasse a misturar muito o que era bem e o que era serviço, e todos os países do mundo andam nesse caminho de ter um imposto só sobre bens e serviços. Nesse caso a gente dividiu em imposto sobre bens e serviços, IBS, e contribuição de bens e serviços, CBS. A única mudança é que o CBS você paga e vai para o governo federal, o IBS você paga e vai para o comitê gestor distribuir para os estados e para os municípios. Perfeito. Para a pergunta agora na plateia, se apresente. Olá, boa tarde. Eu sou o Matheus Costa, eu sou graduando em Gestão Pública pela Universidade Federal de Minas Gerais, sou de Belo Horizonte. A minha pergunta é para o deputado Wildo. Você começou a comentar e introduziu na sua fala sobre quanto existe um período de transição, né, na proposta dos impostos. Então, eu gostaria de saber quais são os impactos a curto, a médio e a longo prazo no bolso do cidadão. Ou seja, quando que a gente vai começar a conseguir perceber isso inicialmente e, ao longo do tempo, quanto que isso pretende mudar. Tá. Então, esse sistema tributário que nós estamos tratando hoje aqui, do IBS, CBS, Imposto Seletivo, ele começa em 2026, ele tem um prazo muito longo. Começa apenas em 2026 com os testes. Teremos um termômetro onde nós vamos aplicar a CBS em 0,9 e o IBS 0,1, ou seja, um ponto nos dois, para que a gente possa imaginar quanto será de fato a alíquota real. E aí, gradualmente, até 2032, vai aumentando para que seja extinto os tributos, a CBS totalmente extinta em 27. Em 27 entra a CBS e extingue automaticamente o IPI, o IOF Finanças, né, sobre empréstimo, também a PIS e o COFINS. Então, extinto tudo em 27 e CBS 27. E o IBS vai gradualmente, 10, 20, 30, vai até 2032. 2033 você já tem implantado. A sensação real. Você já tem. Não, antes você já vai se sentir. Em 2027, 2028, você já vai começar a sentir. Eu entendo que a nossa carga tributária vai diminuir muito, porque hoje ela é algo em torno de 35%. Estima-se que todos esses tributos do consumo, que é 35%, vá para 26%, 25%, 24%, 23%. Então, é uma diminuição muito grande. Mas por que isso? É um milagre? Não. É porque nós estamos introduzindo no nosso sistema tributário uma grande novidade, que é o uso da inteligência artificial,
que é o split payment. Nós vamos usar a inteligência artificial para recolher tributo. Isso vai fazer com que diminua a sonegação, diminua a fraude e diminua o que eu falei no começo para vocês, que demora muito a receber, que é a inadimplência. Que isso prejudica muitos municípios e estados, a inadimplência. Não só as fraudes e a sonegação. Mas isso tudo será evitado com o split payment, que nós teremos 3 tipos de split payment, podendo chegar até 4 modelos de split payment. Vamos falar de cashback? Porque durante a discussão sobre essa devolução do dinheiro para os mais pobres, ainda tem ali um espaço vago. Como é que eles vão receber isso? Além de terem um desconto automático, vão receber pelo Bolsa Família, vão ter uma conta para isso? Como que está a idealização desse retorno desse dinheiro? Deputado Hildo. Opa! Muito bem. Cashback, nós já recebemos, alguns de nós já recebemos, que pagamos imposto de renda, recebemos a restituição anualmente, né? Então, classe média e rico já recebe restituição. E o pobre é que não recebia, vai receber a partir dessa alteração feita na emenda constitucional 132. Então, é um novo mecanismo para diminuir a regressividade e fazer com que os pobres paguem de forma correta o que deve pagar de tributos. Então, a forma de restituir esse tributo ainda está sendo estudado pelo governo federal, porque quem vai devolver esse recurso é o governo federal e o comitê gestor do IBS. Agora, a forma pode ser na hora, como disse aqui o Pedro, água e energia, na hora. Pode ser na hora. Alguns países já adotam na boca do caixa do supermercado. O que acontece é que, como são alíquotas variadas, assim, não são tantas, né? Mas nós temos um IVA dual e temos algumas mudanças nas alíquotas, com reduções aí de 30%, de 40%, de 60%. Então nós não temos uma alíquota só, né? Se nós tivéssemos uma alíquota só, ficava fácil para devolver na boca do caixa. Comprou do supermercado, ele paga e recebe imediatamente ou neutraliza. Mas da forma como está, ele vai ter que receber após. Então esse receber após está sendo trabalhado ainda pelo governo, porque nós vamos ter esse sistema apenas em 2026, teste, e de fato 27. Então a partir de 27 é que começa a funcionar de fato o cashback. Perfeito. Você quer falar, deputado Pedro? Não, só para colocar aqui, do ponto de vista do que está sendo tratado, tanto no PLP 68 como no 108, a tendência é que esses outros itens que não vai ser possível dar o desconto na hora, muito provavelmente o desconto na hora vai ser para água e para luz, isso está previsto no texto. Os demais, e também para a questão do gás, os demais devem ser restituídos depois, mas não deve superar um prazo de 1 mês dentro dessa restituição. Não vai ser uma restituição num formato do que é a restituição do imposto de renda, que ela é anual. Então a gente sabe que essa restituição é para pessoas que não têm a possibilidade de ter um caixa para aguentar um ano inteiro para só receber ao final do ano a restituição desses impostos. Então, com esse olhar, tanto os prazos que vão ser cumpridos dentro do Comitê Gestor como também na Receita Federal, a expectativa é que isso seja feito dentro do período do mês e, se possível, em período de dias ou semanas, que não precise ser ao final de todo mês, mas que à medida que seja apurado, seja ou colocado na conta ou na conta do benefício que a pessoa tenha direito. Perfeito. Mais uma pergunta dos universitários. Quem é você? Se apresente. Boa tarde, muito prazer. Eu sou Daniel Kennedy, sou graduando em Ciência Política e atual secretário executivo nacional dos Jovens Republicanos. A minha pergunta é a seguinte: nós sabemos que historicamente no Brasil os mais pobres pagam proporcionalmente mais impostos do que aquelas classes mais abastadas. Além desse desafio econômico que é mais fácil de ser visto, nós temos alguns desdobramentos que vão para as outras esferas, como por exemplo a questão da saúde. Nós estamos discutindo a reforma tributária e houve uma questão de que a carne, por exemplo, não entraria na cesta básica, enquanto que alimentos processados e ultraprocessados estariam isentos dos impostos. Queria saber a opinião dos senhores em relação a essa questão de limitar o acesso à comida de qualidade aos mais pobres, enquanto que nós privamos eles desses alimentos com um alto valor nutricional. Como que a gente pode resolver isso? Muito bem. A cesta básica hoje não tem ela referência nacional, né? Você não tem uma cesta básica nacional. O que nós estamos regulamentando no PLP 68 é a cesta básica nacional. Hoje existe, alguns estados têm uma cesta básica,
que são formadas de vários produtos. Produtos que não tem nada a ver, que até capacete de moto tem em cesta básica aí, que não tem nada a ver com o consumo, né? Então, a carne nunca foi produto de cesta básica. Nunca foi. O que nós estamos propondo no PLP é que a carne seja taxada em 10%, que é o que geralmente pagam os outros demais países, nessa faixa de 10%. Porque se você deixar de taxar a carne, você vai estar contribuindo para o que você falou no começo, da regressividade, do pobre pagar mais do que o rico. Porque você isentar a picanha de pagar tributo, isentar o filé de pagar tributo, você está contribuindo para aumentar a regressividade. E para evitar essa regressividade, é que nós está sendo cobrado 10% e tem um cashback para os pobres. Porque aí você diminui o que você falou aí das desigualdades fiscais, da injustiça fiscal, e isso ocorre justamente no momento em que nós colocamos uma cesta básica, que nós isentamos 100% da carne para todos, porque você não tem como dividir carne de primeira e carne de segunda. No açougue, se você fizer isso, não, vai ser isento, carne de segunda. E aí daqui a pouco não tem mais carne de primeira, vai ser só carne de segunda. Todo mundo vai dizer que é carne de segunda para fraudar e vender carne sem cobrar tributo. Aí você vai estar favorecendo as distorções tributárias que já existem hoje. Por isso que não foi colocado. E, assim, complementando, essa questão do cashback, você conseguir dar um cashback hoje no botijão de gás está 100% da CBS. Nos demais produtos está 50% e 20%. O impacto de subir de 50% de desconto, no caso do cashback, da conta de água e de luz, para 100% para aquelas pessoas que estão no Cade Único, é muito menor do que o impacto, por exemplo, de você colocar a carne dentro da cesta básica. Então a gente entende que se for para avançar em relação ao texto que o governo enviou, é melhor avançar no sentido do cashback, né? E a gente já tem a cesta básica hoje com 2 etapas. Tem uma cesta básica de 15 itens que são completamente isentos, que essa cesta básica, se a gente coloca algum produto ali sem pensar muito, a gente dá uma isenção muito grande e aumenta a alíquota para todo mundo e termina sendo prejudicial. E tem outra cesta básica que reduz em 60%, que é exatamente nessa que a carne já está inserida. Então a gente entende que é melhor, ao invés de botar a carne no 100% de isenção, é melhor avançar num cashback maior para a conta de água, para a conta de luz, para o gás daquelas pessoas que estão dentro do Cade Único. É isso, a gente está quase acabando. Tem 2 perguntas aqui no palco, rapidinho. Boa tarde, eu sou Jean Ferreira, sou do Mato Grosso do Sul, terra do Pantanal, do arroz carreteiro, do tereré. E eu gostaria de saber, deputado Pedro Campos, em relação à progressividade. O ideal é que o mundo esteja caminhando para um sistema, né, tributário, seus regimes de tributação mais progressivo. E, embora essa reforma ela se trate mais do consumo e não tanto em relação à renda, a gente sabe que alguns tributos podem contribuir para essa progressividade. Em relação ao ITCMD, eu gostaria de saber como vai ficar a definição, né, de grandes patrimônios, os patrimônios que serão tributados, e qual será o tamanho da alíquota em relação a esse tributo que é tão importante também no sistema tributário brasileiro. Em relação ao ITCMD, é importante essa pergunta, porque a gente passou aqui a maior parte do tempo falando sobre imposto de consumo, porque realmente a reforma é sobre consumo, mas ela tocou já desde a emenda 132 em alguns tributos, como o ITBI, como o ITCMD, como, por exemplo, também o IPVA. O ITCMD é a transmissão de causa-mortes, é a herança, é o imposto que você paga sobre a herança, quem paga é quem ficou vivo, não é quem morreu, né? É o imposto do herdeiro. E nesse imposto, é um imposto estadual, que a gente está colocando um conceito de progressividade maior dentro da regulamentação. O que é que está sendo colocado? Primeiro que as legislações estaduais elas têm que ser progressivas, ou seja, quanto maior for aquela herança que está sendo transmitida, maior deve ser a alíquota. E a outra inovação do grupo de trabalho foi dizer, para grandes heranças, deve ser a alíquota máxima.
A gente não pode dizer mais do que isso, senão a gente vai invadir a competência dos estados e do Senado. E aí eu termino de responder a sua pergunta. A competência do estado é qual? É dizer qual é essa grande herança. Então, cada estado brasileiro, é importante que o povo brasileiro saiba disso para poder cobrar dos legislativos estaduais, que assim que essa lei for aprovada aqui, vai caber a cada Assembleia Legislativa definir o que é uma grande herança, um grande patrimônio dentro do seu estado. E cabe ao Senado Federal, por resolução, definir qual é a alíquota máxima. Hoje, essa alíquota máxima é de 8%. O que acontece é que se seu estado for lá e disser a partir de R$1 bilhão, ou a partir de 500 milhões, ou a partir de 100 milhões é um grande patrimônio, imediatamente aquilo ali vai ser cobrado em 8%. E se amanhã o Senado sobe isso para 10, para 12, para 15, ou para 20, ou para 30, ou para 40, como é, por exemplo, nos Estados Unidos ou alguns outros países que chegam a grandes alíquotas no imposto sobre herança, já vai subir automaticamente para aquilo que o seu estado definiu enquanto uma grande herança. É isso, o papel dos legisladores estaduais. Nossa última pergunta, se apresente. Boa tarde, deputados. Meu nome é João Kleber, eu estudo Direito na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Estou muito feliz de estar aqui e a minha pergunta é para ambos os deputados. É sobre o Conselho Federativo, que é um novo órgão criado pela reforma tributária que vai ser responsável, por exemplo, por arrecadar, regulamentar e propor lei complementar sobre o IBS. Alguns economistas, como o ex-secretário da Fazenda do Estado de São Paulo, Felipe Salto, alegaram que tal órgão pode ser inconstitucional, já que poderia ferir o Pacto Federativo e não teria certa autonomia para propor lei complementar. Eu gostaria de saber se vocês concordam, discordam com tal crítica e como como tal eventual formação dele pode impactar a visão que a sociedade vai ter sobre as mudanças da reforma tributária. Muito obrigado. Podemos começar com o deputado Hildo, para a gente encerrar? Esse tema é tratado no PLP 108, que está sendo apreciado por esse grupo de trabalho que está o deputado Pedro Campos. Mas esse comitê é a única forma que tem para você poder, dentro dessa estrutura federativa que tem no Brasil, de estados e municípios, entes autônomos, poder fazer com que dois tributos, com tributos de competência de dois entes, possam ser administrados, possam ser fiscalizados, porque eles têm que ser administrados. E a forma que se encontrou foi essa, justamente a do comitê gestor. Então, essa formação do comitê gestor, a estrutura do comitê gestor, a quantidade de representantes dele, o funcionamento é motivo de apreciação justamente do GT do PLP 108. Mas eu julgo, assim, pela emenda constitucional 132, que está na emenda constitucional 132, que é a única forma viável de se fazer isso. Porque o errado foi lá atrás, quando se dividiu em 3 os tributos de consumo. Porque o consumo é uma base só. Bens e serviços é uma base só em todo mundo. Mas aqui no Brasil, lá em 1966, no governo militar, fez essa façanha de levar para os municípios o ISS, levar para os estados ICMS e levar o PIS, COFINS e IPI para a União. Mas eu passo a palavra aqui para o meu querido... Para concluir, eu acredito que é bastante relevante o questionamento. Inclusive, Felipe Salto, além de economista, trabalhou aqui na consultoria do Senado Federal, então entende muito bem sobre isso. É um desafio, é um órgão novo que está surgindo. É uma espécie de mistura de Receita Federal com Conselho de Secretários da Fazenda. É um desafio, sim, estar legislando sobre isso, mas eu acredito que era a melhor forma de vencer esse problema da complexidade do sistema tributário brasileiro, onde você tinha uma legislação em cada município, uma legislação em cada estado, uma dificuldade maior do mundo que travava a nossa economia. Então, acredito que o comitê gestor, sendo bem executado, esse questionamento em relação à constitucionalidade e à utilidade desse comitê, ele não vai fazer eco dentro da sociedade, porque a sociedade vai ver um sistema mais simples, mais prático, mais rápido, né, e que vai gerar muito benefício. É isso, gente. Nosso papo está chegando ao fim. Eu agradeço a todos pela colaboração, pelas perguntas e pelas respostas dos deputados. Você, universitário, pode estar aqui na próxima edição conosco. É só acessar o
site da Câmara, evc.câmara.leg.br, você pode ficar atento ao cronograma de inscrição do estágio visita. Gostou da nossa conversa? Você pode rever essa e outras edições da Ocupação no câmara.leg.br/TV. Acompanhe a TV Câmara nas redes sociais e continue ligado no que importa. Aproveita, curte e compartilha, porque aqui é Ocupação.